teorias da conspiração. Ultimamente, ficou popular uma piada. Mais uma teoria da conspiração se confirmou, tragam a próxima. Aqui está um exemplo quase anedótico. Quando o representante da Federação Russa na ONU afirmou que os Estados Unidos têm um drone patenteado para transportar mosquitos com vírus perigoso, a mídia ridicularizou e tratou como teoria da conspiração. E agora, recentemente, em um documento secreto do Pentágono, veio à tona o fato de que os Estados Unidos, no final dos anos 50, testaram insetos infectados como potencial arma biológica. No âmbito do projeto Bellwether, os militares estudaram como mosquitos infectados poderiam espalhar infecções por meio de picadas em climas quentes e desérticos. Esses mosquitos transmitem dengue, febre amarela, chikungunya e o vírus Zika. Vamos temperar esse assunto com mais uma notícia sobre esse tema, que à primeira vista parece uma piada conspiratória absurda. Novo projeto começou no Instituto de Virologia de Wuhan. Desta vez, os pesquisadores estão alimentando mosquitos com sangue contendo uma vacina baseada em uma plataforma onde o vírus vivo da estomatite vesicular tem um gene substituído por um antígeno-alvo, por exemplo, do Ebola. O vírus se multiplica dentro do inseto, chega às glândulas salivares e o mosquito se transforma em uma seringa voadora quando pica, ou, se um morcego simplesmente comer esse mosquito, a vacina chega ao alvo. Patógenos-alvo, raiva e vírus Nipah. Basicamente, estão preparando mosquitos vacinadores. Concorde, se você tiver imaginação, pode expandir esse quadro para proporções bem diferentes. Desde uma coincidência até um apocalipse digno de filmes de ficção científica. Covid, teorias sobre serviços secretos, banqueiros, chemtrails, governo oculto, assassinato de presidentes e os arquivos de Epstein. Muitas coisas já geraram suposições e boatos. Alguns temas foram tratados em edições anteriores do canal, como os arquivos de Epstein, ou sobre como o verdadeiro poder não está nas pessoas de ternos caros no púlpito. A realidade é um pouco mais complexa e alguns detalhes nós mostramos no grande documentário Os Donos do Mundo, quem realmente governa o mundo. Clãs, famílias, estruturas fechadas, está tudo lá. O link estará na descrição. Assista antes ou depois deste vídeo, talvez algo na sua visão de mundo se encaixe melhor. E neste episódio, vamos analisar teorias da conspiração que são tão fundamentais que parece que, se forem reconhecidas, o mundo como conhecemos já não existirá mais. E as interpretações alternativas dos acontecimentos vão fazer até o cético mais convicto refletir. Então vamos lá. 11 de setembro. Antes mesmo de seu segundo mandato, Donald Trump já afirmava que, se reeleito, desclassificaria arquivos sobre o assassinato de John Kennedy, o 11 de setembro, e o caso Jeffrey Epstein. Como podemos ver, os arquivos de Epstein realmente foram publicados de certa forma, mas no que diz respeito ao 11 de setembro, a divulgação nunca aconteceu. A versão oficial dos acontecimentos dizia: 2 Boeings pertencentes à companhia aérea American Airlines foram sequestrados por terroristas árabes e direcionados, com poucos minutos de intervalo, contra os torres gêmeas do World Trade Center de Nova York. Depois de algum tempo, ambos os prédios desabaram e mais de 3.000 pessoas morreram sob seus escombros. O prédio do Pentágono, em Washington, foi vítima do 3º avião assassino. O 4º Boeing, cujos passageiros supostamente tentaram neutralizar os terroristas, perdeu o controle e caiu perto de Shanksville, na Pensilvânia, sem alcançar o alvo pretendido, a Casa Branca ou o Congresso. A administração americana declarou que os organizadores desse crime monstruoso foram Osama Bin Laden e sua organização Al-Qaeda. Isso se tornou um ponto de virada na política e na estratégia militar dos Estados Unidos, e quase um marco na história da humanidade, que se tornou refém do terrorismo internacional. Na onda de indignação que surgiu na sociedade americana devido ao trágico crime contra os Estados Unidos, que até então não conheciam ataques externos, logo veio a retaliação americana, o ataque ao Afeganistão, onde supostamente estava o ninho dos terroristas liderados por Bin Laden. No entanto, quando as emoções se acalmaram um pouco e chegou o momento de uma análise tranquila das circunstâncias relacionadas ao 11 de setembro,
a versão oficial dos acontecimentos levantou muitas questões e dúvidas entre vários analistas. As opiniões deles repercutiram na imprensa e em dezenas de livros publicados nos Estados Unidos, Alemanha, França, Áustria e outros países. Na Universidade de Berlim, 2 anos após a tragédia, foi realizado um amplo debate sobre o tema terrorismo encenado, a conspiração de 11 de setembro. Na conferência, participaram destacados políticos, figuras públicas e jornalistas da Alemanha. Entre eles estava o ex-ministro Andreas von Bülow, especialista na área de serviços secretos, que supervisionou as atividades da inteligência alemã no Bundestag no início dos anos 90. A discussão teve grande repercussão na Alemanha e em outros países, e seu andamento foi coberto pelo órgão impresso do Bundestag, o Das Parlament. Todos os participantes da discussão expressaram seu desacordo com a versão oficial da administração Bush e a qualificaram como uma enganação da opinião pública. A tragédia encenada em Nova York e Washington serviu como principal justificativa e ponto de partida para a expansão global americana, realizada sob o pretexto de combate ao terrorismo internacional e colocando em risco a paz e a segurança internacionais. Na discussão, foi especialmente destacado o fato de que, conforme demonstram documentos de arquivo americanos que se tornaram acessíveis para pesquisadores, em 1962, o Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas elaborou uma operação especial chamada Northwoods. O seu roteiro era o seguinte: a Agência Central de Inteligência, em total sigilo, encenaria um ato terrorista sensacional contra a América, e a culpa por isso seria atribuída à liderança cubana de Fidel Castro. Segundo o plano, um avião de passageiros realizando um voo fretado com turistas americanos, mas, na verdade, com agentes da CIA a bordo, pouco depois da decolagem pousaria secretamente. Em seu lugar, uma aeronave vazia, controlada remotamente do solo, decola e segue rumo a Jamaica, Panamá ou Venezuela. Sobrevoando as águas territoriais cubanas, ele transmite em uma frequência internacional uma mensagem de rádio dizendo que foi atacado por caças MiG. Em seguida, por um sinal de rádio vindo dos Estados Unidos, uma bomba instalada no avião é acionada e ele cai no mar. Desencadeia-se uma ruidosa campanha de propaganda sobre um ataque não provocado de caças cubanos a aviões civis e a morte de um grande número de turistas americanos. Nos Estados Unidos, há uma explosão de indignação. Aproveitando isso, as Forças Armadas americanas lançam um ataque contra Cuba. Mas esse plano específico do Pentágono nunca chegou a se concretizar, pois o presidente John Kennedy o proibiu. Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais ele foi assassinado. O público ainda não teve acesso aos documentos desclassificados sobre o assassinato de Kennedy, apesar das promessas de Trump. Vamos fazer uma pequena excursão pela história das provocações bem-sucedidas e operações secretas da elite governante americana. O afundamento encenado da fragata americana Maine em 1898 para criar um pretexto para a guerra contra a Espanha. O afundamento encenado do Lusitânia em 1915 para justificar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A tragédia de Pearl Harbor em 1941, cujo segredo foi mantido em sigilo por décadas. Ao conduzir operações secretas, assim como ações militares, Washington nunca se importou com as vítimas humanas. O triste símbolo disso foram os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, que tiraram mais de 250 mil vidas humanas. Não havia nenhuma necessidade nesses bombardeios. Simplesmente, a Casa Branca precisava assustar o mundo inteiro com o poder atômico americano. O documentário A Questão sobre o 11 de Setembro Permanece em Aberto foi transmitido em julho de 2003 pela televisão alemã nos principais canais. O autor, que visitou Shanksville pouco depois dos atentados em busca de destroços do avião caído, afirma que, na verdade, não houve nenhum quarto avião. A cratera, que segundo a versão oficial foi causada pelo suposto avião caído, parecia resultado de uma explosão no solo. Nela, não havia nenhum vestígio de um avião acidentado. Somente 6 anos depois, em abril de 2006, foi anunciado oficialmente nos Estados Unidos
que no local da queda do avião em Shanksville teria sido encontrada uma caixa preta com a gravação das conversas dos pilotos. Mas a lista de passageiros desse avião não foi divulgada por motivos éticos. Quanto ao atentado em Washington, nem fotos nem vídeos dos destroços do avião que colidiu com o Pentágono foram apresentados ao público. As fotos aéreas do Pentágono não confirmaram que um Boeing colidiu com o prédio. A perícia indicava mais que se tratava de um míssil ou bomba lançada de um avião militar. Além disso, é preciso considerar que nenhum outro prédio no mundo é tão bem protegido quanto o Pentágono, que possui seu próprio sistema de alerta precoce e defesa antimísseis. Não foram fornecidas as gravações das conversas das tripulações, nem os resultados da decodificação das caixas pretas dos aviões sequestrados. Em outubro de 2007, foi publicada uma carta de 160 cientistas e especialistas dos Estados Unidos, na qual eles rejeitaram em conjunto a versão oficial do atentado de 11 de setembro e acusaram os serviços secretos dos Estados Unidos de terem realizado esse atentado. Em 2009, o presidente do Comitê de Política Externa e Defesa do Parlamento japonês, Yukio Safuito, publicou o livro 11 de Setembro em Questão, Discussão no Parlamento Japonês. Seus coautores foram o professor americano David Griffin e vários políticos japoneses. Assim, a visão dos atentados de 11 de setembro como uma encenação dos serviços secretos. Isso não é especulação da imprensa sensacionalista, mas resultado de análises de diversos especialistas, inclusive em inteligência. Horst Ehmke, que coordenava as atividades dos serviços secretos da RFA sob Willy Brandt, achava impossível os terroristas sequestrarem 4 aviões ao mesmo tempo sem a CIA saber. Seu colega, Andreas von Bülow, acreditava que o serviço de inteligência israelense Mossad também participou dos ataques de 11 de setembro. Para ela, assim como para a Casa Branca, era importante criar um forte impulso para direcionar a opinião pública americana a favor da guerra contra os árabes. Em seu livro CIA e 11 de Setembro, Terrorismo Internacional e o papel dos serviços secretos, Bülow observa: operações terroristas para influenciar a opinião pública são algo comum para a CIA. Especialistas, pesquisadores, autores de inúmeras publicações dedicadas ao 11 de setembro fizeram muitas perguntas que até hoje permanecem sem resposta. Por exemplo, por que o Congresso dos Estados Unidos não criou imediatamente uma comissão para investigar as circunstâncias do ocorrido e não realizou audiências sobre esse evento extraordinário? A decisão de criar tal comissão só foi tomada 2 anos depois, quando todas as evidências que poderiam lançar luz sobre o mistério de todo o caso já haviam sido cuidadosamente removidas. Foi sugerido que Henry Kissinger liderasse a comissão, mas até mesmo esse velho astuto recusou. Por quê? Porque então, nas listas de passageiros dos aviões dos assassinos publicadas pela CNN e que apareceram na internet no mesmo dia, 11 de setembro, não havia nenhum sobrenome árabe. E no terceiro dia após o atentado, o FBI divulga uma lista de 19 terroristas árabes participantes dessa operação. E 10 deles, como logo se descobriu, estavam vivos. Porque os jornalistas foram praticamente proibidos de investigar o caso por conta própria e só podiam filmar as ruínas dos arranha-céus estritamente de um único local indicado. Porque o direito exclusivo de coletar fatos e evidências para desvendar esse crime do século foi concedido apenas ao FBI, a empresa privada Controlled Demolition Incorporated, a corporação de demolição controlada, e ao serviço de engenharia de incêndio. Porque justamente a corporação de demolição controlada, que possuía materiais e técnicas especiais, inclusive a laser, para a demolição vertical de prédios altos, sem colocar em risco as construções vizinhas, foi a primeira a chegar ao local do incidente e recebeu uma grande quantia de dinheiro pela remoção dos escombros. Porque os 2 prédios de 110 andares, com uma estrutura interna de aço extremamente resistente por todo a altura, desabaram após o impacto dos aviões, caindo verticalmente sobre seus alicerces, como se eles tivessem sido demolidos de forma controlada, embora os arquitetos e engenheiros que os construíram garantissem que ambos os arranha-céus foram projetados para suportar o impacto de grandes aviões.
Como essa estrutura poderia ter sido destruída em todo o seu comprimento se a temperatura de fusão do aço é de cerca de 1.300 graus, enquanto a temperatura de queima do combustível de aviação é de 800 graus Celsius. O deslizamento vertical das torres para baixo só seria possível se ao longo de suas estruturas fossem instalados cilindros com substâncias que destroem rapidamente o metal ou como resultado de explosões direcionadas. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que o combustível do primeiro avião, que colidiu com o centro da primeira torre, ficou quase todo dentro do prédio, enquanto o combustível do segundo avião, que atingiu o canto do segundo arranha-céu, vazou para fora. O incêndio que começou nela praticamente cessou após 45 minutos. Por quê? Apesar de tudo isso, o arranha-céu ainda assim desabou verticalmente. Como explicar a destruição total das estruturas de aço de ambas as torres? Nem os esqueletos restaram delas? Na opinião dos especialistas, isso não poderia ter sido consequência dos impactos direcionados dos aviões, na verdade, dos aviões. Sobre o aspecto técnico das explosões, há várias versões, incluindo uma das mais incomuns, a do funcionário da inteligência nuclear russa, Dmitry Kalesov, sobre uma explosão nuclear subterrânea. Nessa versão, são analisados tanto a enorme cratera no local da queda, quanto as propriedades físicas dos materiais e a quantidade de energia que seria necessária para que os prédios desabassem daquela forma. Também existem versões ainda mais radicais que sugerem o uso não de tecnologias nucleares, mas de outras tecnologias completamente diferentes, que também são mantidas em segredo. No entanto, embora o próprio método ou forma de criar algo assim possa ser interessante, isso não muda a essência do que aconteceu. A arma do crime, seja uma faca ou uma pistola com a qual o criminoso mata a vítima, são detalhes que não mudam o próprio fato do assassinato. Aqui estão mais algumas perguntas que só aumentam o interesse a favor das versões alternativas. Por que, segundo a polícia de Nova York, todos os restos de metal dos escombros foi enviado imediatamente como sucata para a fundição? Isso impossibilitou a investigação? Ao ser questionado por escrito pelo New York Times sobre quem deu a ordem, o gabinete do governador de Nova York não respondeu. Por que a destruição das torres iniciou no topo, seguindo um padrão, e não nos andares atingidos pelos aviões? Por que desabaram tão rápido, apenas 1 hora após os andares superiores de um arranha-céu pegarem fogo? Por que as autoridades oficiais se recusaram a comentar os depoimentos de muitos testemunhas e bombeiros que disseram ter ouvido várias explosões dentro de ambas as torres pouco antes de elas começarem a cair? Não foram essas explosões a causa imediata da tragédia? Não parece estranho que nem Bin Laden, nem qualquer outro terrorista árabe tenha assumido a responsabilidade por esse ato terrorista? 2 semanas após o atentado, a televisão americana transmitiu um vídeo no qual Bin Laden supostamente expressava sua satisfação com o ocorrido. Especialistas afirmam que a gravação parece uma montagem. Aliás, existe até um documentário do Michael Moore dedicado a isso, que mostra a ligação do clã Bush americano com o influente clã da Arábia Saudita, a família Bin Laden. Resumindo, na época da tragédia, eles eram amigos e já mantinham juntos um dos maiores negócios há várias décadas. A empresa americana Silverstein e a empresa israelense Lave. Atenção! 6 semanas antes dos eventos trágicos, eles fizeram o seguro de ambos os prédios do centro comercial por mais de 3 bilhões de dólares. O valor supera o que foi gasto na construção das 2 torres. As indenizações de seguro do atentado somaram o valor recorde de 70 bilhões de dólares. Como os Estados Unidos reagiram a essas questões? O presidente George Bush fez apenas uma breve declaração. Devemos dizer a verdade sobre o terror. Nunca toleraremos teorias da conspiração descaradas e mentiras mal intencionadas relacionadas aos ataques terroristas de 11 de setembro. Elas têm o objetivo de desviar a atenção dos terroristas. E antes da invasão do Afeganistão, a mídia mundial noticiou que o governo dos Estados Unidos enviou um dossiê secreto para os governos de outros países, no qual estava exposto algo tão importante que todos, sem exceção, nunca mais ousaram em nenhum lugar e, em nenhum nível oficial, se desviar da versão oficial uma única vez.
Agora que vimos que é possível, literalmente, fazer o mundo inteiro se calar, vamos olhar para o segundo tema global, que é proibido levantar em nível internacional: Fukushima. O primeiro a falar sobre catástrofes artificiais no Japão foi o ex-chefe da editoria Ásia-Pacífico da revista Forbes, Benjamin Fulford. Quando ele, em 2007, estava entrevistando o ministro das Finanças do Japão, Koji Omi, este revelou que um grupo de oligarcas americanos estava ameaçando seu país com terremotos artificiais, forçando o Japão a entregar a eles o controle sobre seu sistema financeiro. 2 dias após a entrevista, o maior reator nuclear da principal ilha japonesa, Honshu, tornou-se o epicentro de 2 terremotos de magnitude 6,5. Em seguida, Koji Omi, que não havia trabalhado nem um ano como ministro das Finanças, renunciou sem explicações oficiais. Isso pode ser considerado teoria da conspiração, e Benjamin Fulford, visto como excêntrico americano, mas como lidar com esses fatos? Em 2011, logo após as explosões em Fukushima, a China fez uma declaração dizendo que o Japão havia realizado testes mal-sucedidos de bomba nuclear. Após essa declaração, ela foi confirmada por certos especialistas científicos da França e da Alemanha. Eles notaram uma explosão nuclear no epicentro do terremoto, mas o restante ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, a explosão ocorreu no epicentro do terremoto, e franceses e alemães registraram a liberação de Césio-137. Esse é um evento extraordinário e uma declaração muito séria. 3 países sérios e nenhum debate. Na Rússia, o incidente nuclear também foi registrado. No Instituto de Física Nuclear da Akademgorodok de Novosibirsk, o alarme soou pela primeira vez em muitos anos. O Serviço de Segurança Radiológica do Instituto registrou um aumento do nível de radiação no território do Instituto. O nível natural foi excedido em 3,7 vezes. Descobriu-se que a própria atmosfera era a fonte da radiação. Essas suspeitas só foram dissipadas após a análise dos dados de satélite, realizada em colaboração com o Instituto Renano de Problemas Ambientais da Universidade de Colônia. E eles deram um resultado ainda mais surpreendente. A fonte da radiação foi o Japão, o desastre na usina nuclear de Fukushima 1. As nuvens radioativas com Césio-137, no entanto, vieram não do leste, mas do oeste, dando quase uma volta completa ao redor da Terra, passando pelo Oceano Pacífico, Estados Unidos e Canadá, Oceano Atlântico, Europa e Urais. Uma análise mais detalhada dos dados de satélite revelou mais um resultado inesperado. A fonte de radiação não estava na usina Fukushima 1, mas sim a dezenas de quilômetros a leste da costa do Japão, no Oceano Pacífico. Além disso, ele coincidia com o epicentro do terremoto mais devastador dos últimos anos, que foi a causa do tsunami, resultando em inúmeras vítimas e destruição no Japão. Sobre o tsunami, é importante comentar à parte. Com esse fenômeno, nem tudo está certo. Se você julgar pela propagação das ondas, a fonte do tsunami, neste caso, foi pontual. Mas isso acontece muito raramente em terremotos submarinos. Como regra, durante um terremoto, uma área bastante grande da superfície terrestre serve como gerador de ondas, resultando em uma onda de tsunami com uma frente muito ampla. Como resultado desse terremoto, a frente da onda era bastante estreita, o que indicava uma fonte local, quase pontual, próxima à costa do Japão. A análise dos sismogramas também confirma a versão da explosão nuclear no mar em Fukushima. Na imagem estão representados sismogramas típicos de um teste nuclear e de um terremoto. Durante um teste nuclear em uma zona de baixa atividade sísmica, ocorre um único tremor forte e oscilações subsequentes fracas que se dissipam rapidamente. Foi assim, por exemplo, durante o teste de um dispositivo nuclear na Índia em maio de 1998. Em um terremoto típico, inicialmente são observados tremores relativamente fracos, que vão aumentando gradualmente e atingem amplitudes máximas somente após algum tempo. Numa explosão nuclear em área sismicamente ativa, há sobreposição desses dois processos. Primeiro, um forte abalo pela explosão nuclear e depois oscilações prolongadas da superfície terrestre. No caso do terremoto de Fukushima,
é bastante significativo o fato de que a magnitude desse terremoto foi igual a 9, o que correspondia exatamente à potência de uma explosão de 100 a 200 megatons. E fica ainda mais interessante. O comportamento dos japoneses também parecia estranho. Eles desligaram os reatores, que depois derreteram devido ao calor residual. Sem entrar em detalhes sobre o processo de recuperação, o gerador a diesel, para resfriar o sistema, não pôde ser ligado por 2 dias, sendo que isso é uma ação simples e elementar em uma situação como essa. Bastava apenas conectar o cabo e ligar os geradores a diesel, mas isso não foi feito. A versão oficial de que a usina nuclear foi inundada com água poderia parecer lógica. Mas existe também uma versão alternativa de que a onda do tsunami nem sequer chegou à usina. Há fotos da usina com carros ao redor estacionados como foram deixados, sem sinais de uma onda gigante, mas a explosão ocorreu. Parece mais lógico a explicação de que houve um atraso na restauração do sistema devido aos catástrofes em larga escala no país. O tsunami destruiu parte das cidades do Japão e os esforços focaram primeiro em restaurar as condições de vida. Além disso, é tradição na cultura japonesa não expor problemas internos e provavelmente a administração da usina nuclear tentou resolver o problema sozinha. O fato de haver um problema com o acionamento dos geradores já parece estranho. Como o reator não foi danificado, ele foi simplesmente desligado, sem nenhuma liberação radioativa. A usina estava limpa e em 2 dias seria possível encontrar uma maneira de restaurar o funcionamento do gerador a diesel. Acontece que, muito provavelmente, só era necessário tempo para despejar a água contaminada no oceano e mascarar as consequências da explosão. Se isso não tivesse sido feito, qualquer monitoramento da área oceânica próxima ao local do acidente teria detectado imediatamente o fato da explosão. A explosão foi confirmada por outro fato. A tripulação do porta-aviões americano Ronald Reagan recebeu uma dose de radiação equivalente a 1 mês. As pessoas em terra foram evacuadas em um raio de só 20 quilômetros da usina nuclear, e o navio estava a 100 quilômetros da costa e da estação que emitia radiação. Parece que a versão é convincente. O terremoto foi claramente provocado por uma explosão nuclear feita pelo homem. Mas por que isso foi feito? Para entender isso, é preciso olhar para o sistema global de fornecimento de energia. Para ser mais preciso, para o déficit mundial de consumo de energia, para que as pessoas possam continuar vivendo de forma civilizada, o mundo deveria ter uma capacidade instalada de aproximadamente 2 kW por pessoa. Ou seja, para 8 bilhões de pessoas no planeta, seriam necessários 16 terawatts. Mas atualmente, o mundo possui apenas 2 terawatts. Com as fontes convencionais, não é possível cobrir esse déficit, só resta a energia nuclear. Além de tudo isso, também existe uma escassez de urânio-235 que é utilizado por todas as usinas nucleares do mundo. Esse déficit afeta de forma mais negativa os países deficitários e a China. Como não foi possível cobrir o déficit que surgiu, foi elaborado um plano nos altos escalões para desligar várias usinas, o que acabou sendo realizado no Japão. O déficit de energia elétrica se deve, em grande parte, ao fato de que o próprio esquema de obtenção de energia atômica a partir do urânio-235 já praticamente não funciona mais. Isso ocorre porque não há mais volume suficiente de urânio, e novas instalações não são construídas há muito tempo nos Estados Unidos ou Europa. Todos os países têm planos ambiciosos, há muitas declarações oficiais, mas nada vai além das palavras. Acontece que, então, o Japão teve que ser desligado, porque não há mais urânio nuclear. 45% do urânio para a energia nuclear dos Estados Unidos na época era fornecido pela Rússia através do programa AEULEU, urânio altamente enriquecido, urânio pouco enriquecido. 500 toneladas desse urânio foram fornecidas aos Estados Unidos pela Rússia até 2013. Esse é quase o mesmo volume que havia na usina nuclear do Japão fechada após o terremoto. Segundo o professor especialista em energia nuclear Igor Nikolaevich Ostritsov, em Fukushima, após uma explosão planejada, o reator foi desligado e não foi resfriado de propósito para que explodisse. Depois disso,
A população do país foi seriamente amedrontada para interromper o desenvolvimento da energia nuclear no Japão e tomar o volume necessário de urânio. Na verdade, fora do Japão, não havia onde obter isso. O volume necessário estava apenas lá, e também na França, onde a participação da geração de energia nuclear chega a 77%. Por isso, a paralisação de 50 reatores franceses simplesmente teria eliminado esse país. No Japão, cada reator nuclear, na geração de energia elétrica, conta com uma unidade térmica de respaldo em caso de falha. Mas depois, os japoneses puderam reativar alguns blocos nucleares pelo agravamento financeiro, a reconfiguração nuclear global. Igor Nikolaevich Ostretsov também associa todos os conflitos locais no planeta à redistribuição das fontes de energia. As chamadas guerras híbridas, que permitem alcançar certos objetivos estratégicos sem levar a situação a uma escalada nuclear em grande escala. Ele acredita que um conflito global é improvável. Jogadores sentados à mesma mesa, em lados opostos, não querem se destruir mutuamente. Hoje, a elite judaica está no topo em todos os países. Como eles iriam lutar entre si? Eles têm um objetivo comum atualmente. É preciso eliminar 5 a 6 bilhões de pessoas. Isso vale para todos eles. Então, um grande conflito nuclear não ajudaria o objetivo deles, por mais estranho que pareça? Não, claro que não. Porque, eu repito mais uma vez, se os países realmente estivessem em guerra uns com os outros, como era o caso na época da União Soviética, então, para onde seria lançado o primeiro ataque? Em Washington e Nova York. E do lado deles, Moscou também faria isso se eles mesmos estivessem aqui. O professor, doutor em ciências técnicas, Igor Nikolaevich Ostritsov, acredita que a crise energética global só pode ser resolvida de forma radical com a ajuda de tecnologias nucleares de nova geração sem resíduos. Ele propôs seu próprio programa de desenvolvimento da energia nuclear, pelo qual luta há 30 anos, considerando-o sem alternativa. Trabalhando com colegas no Ministério da Energia Atômica soviético, ele integrou, de forma inovadora, um reator nuclear ao acelerador de partículas elementares de Bogomolov. O resultado dessa síntese deve ser a ERES, a usina nuclear relativística. Este reator não possui massa supercrítica de produtos fissionáveis, sendo totalmente à prova de explosões. Ele pode operar com urânio de rejeitos de empresas radioquímicas, urânio natural ou até tório. E o que é extremamente importante, ele será capaz de queimar em isótopos de curta duração todo aquele lixo que hoje não sabemos onde colocar. Resíduos radioativos e combustível nuclear irradiado. E permitirá reciclar completamente os produtos de longa duração, actinídeos dos elementos combustíveis das usinas nucleares antigas e dos submarinos. Isso vai reduzir muito os resíduos radioativos e resolver de vez a falta de urânio nas usinas nucleares. É interessante notar que tecnologias semelhantes estão sendo ativamente desenvolvidas na China. Justamente neste ano, eles estão criando o primeiro híbrido comercial do mundo entre um reator nuclear e um acelerador. Pode-se dizer que é um forno nuclear com turboalimentação. Essa analogia, claro, não é totalmente correta, mas é compreensível. Cientistas chineses chegaram perto de criar um novo tipo de reator comercial que antes existia apenas como uma instalação de laboratório. Este é o chamado reator subcrítico acionado por acelerador, ADS, sistemas subcríticos movidos por acelerador. Em seu núcleo ativo, não há condições para uma reação de fissão nuclear autossustentável. Ela é iniciada por um fluxo externo de nêutrons, ou por partículas aceleradas, a velocidades próximas à da luz, que liberam nêutrons dos resíduos do combustível. Porém, no nosso país, optou-se por outra abordagem. Está em andamento a formação da estrutura da energia nuclear de quarta geração, incluindo o uso de reatores de nêutrons rápidos e o uso de combustível MOX. Igor Ostretsov acredita que o combustível MOX leva a um beco sem saída, pois, nos reatores rápidos, o coeficiente de reprodução é menor que 1, impossibilitando aumentar significativamente a contribuição da energia nuclear.
Também ocorreram problemas na operação dos reatores reprodutores estrangeiros. Incêndio de sódio no americano Fermi, um vazamento no japonês Monju, fechamento do francês Super Fênix. Por sua vez, a Rosatom acredita que a ideia de Ostretsov é fantasia, sem respaldo em cálculos e experimentos. Quem estará certo? O cientista, que defende sua ideia há 3 décadas, ou a grande corporação estatal com seu programa bem estabelecido, só o tempo dirá. A questão é se não será tarde demais. Enquanto em alguns países os reatores híbridos já estão saindo dos laboratórios para o setor energético real, aqui esse caminho não é considerado. Se você acha que essa questão é importante, compartilhe o link deste episódio onde achar apropriado. Obrigado por assistir e até os próximos episódios em nosso canal.